Como eu fiz 20 milhões de reais através das minhas empresas? Para que você entenda como que eu cheguei nesse nível de faturamento que foi reconhecido em um evento de marketing digital por isso, por tal feito, eu preciso te contar um pouco da minha história e um pouco de como foi esse faturamento. Na época eu era servente de pedreiro, né, eu trabalhava basicamente para os outros, ganhando uma merreca que, assim, mal dava para pagar as minhas contas. Então eu percebi que eu precisava realmente, eh, de algo para poder fazer mais grana, porque eu sabia que aquele emprego, ele era um emprego digno, era um emprego legal, porém, ele não seria responsável por realizar os meus sonhos, ele não seria o suficiente para poder realizar os meus sonhos. E o que acontece, turma? Eu sempre sonhei alto, sempre sonhei muito alto, sempre fui ambicioso, que é totalmente diferente de ganancioso. Eu nunca fui ganancioso, eu fui ambicioso. Eu sempre soube aonde eu queria chegar. E naqueles empregos, né, que eu tinha antigamente, já trabalhei de servente de pedreiro, entregador de pizza, entregador de hambúrguer, trabalhei de ajudante de pintor, garçom foi uma das coisas que eu mais exerci, né, na época que eu não tinha tanta grana, e na verdade até hoje eu não tenho tanta grana, né, porque eu quero muito mais. Mas então turma, o que acontece? Na época, eu sabia que eu não poderia ficar mirando só naquilo, então eu comecei a buscar coisas para poder trabalhar, para poder vender e etcétera. Então eu encontrei camisetas e perfumes, né, eu encontrei um fornecedor, inclusive até tomei um golpe, tema para outro vídeo, tá. Mas, eu comecei a comprar de um fornecedor e vender para as pessoas mais próximas, né. Então, esse foi um grande ponto de virada na minha vida. Então eu comprava de um fornecedor, trazia para minha cidade e vendia para os meus amigos. Enquanto eu trabalhava de servente de pedreiro, eu vendia de mochilão, né, como muita gente fala, então eu trabalhava de porta em porta, pegava a mochilinha, colocava nas costas e, ó, ia vender para as outras pessoas, para meus amigos, visitando as pessoas e etcétera. E até um certo ponto de eu conseguir fazer mais vendas, né, eu ter um faturamento melhor nas vendas do que o meu próprio salário. Aí veio mais um ponto de virada, foi um momento que eu tive que abandonar o meu trabalho atual para poder focar 100% naquele negócio, porque os números já estavam me falando isso. Então assim, eu tinha mais faturamento vendendo camisetas e perfumes, dedicando só um pouco de tempo, que era depois que eu parava de 4h30, se eu não me engano, parava 4h30, tomava um banho e já saía para as vendas. Então, vamos supor que eu começava a trabalhar de 5 e parava às vezes 8h30, 20h, tá. Tinha dia que ia mais, tinha dia que ia menos, não tinha tanta demanda. Mas enfim, então os números já estavam me falando isso: "Pô, eu tô ganhando mais no curto espaço de tempo, então se eu pegar e focar 100% do meu tempo nesse negócio aqui, eu vou conseguir fazer muito mais, vocês concordam comigo?". Então, eu peguei e abandonei tudo e fui focar exclusivamente naquilo, certo? Até surgir a oportunidade de eu comprar a Puro Estilo. Não fui o fundador da Puro Estilo, que é a minha loja de roupas masculinas, tá? Inclusive vou deixar o Instagram dela aqui, vou deixar o canal do YouTube dela aqui, quero que você pare um pouquinho para poder ir lá visitar, conhecer um pouquinho da loja. Se quiser comprar alguma coisa também, vou ficar muito feliz. Fechou, turma? Então, comprei por estilo. E nessa época eu já era muito bom de vendas, já era excelente de vendas, porque eu já vinha da faculdade mais importante, que era a faculdade do campo de batalha. Eu fazia a parada acontecer, né? Eu tinha que correr atrás de cliente, tinha que fazer realmente a parada acontecer ali. E se eu não fizesse, ninguém mais faria, né, turma? Porque eu trabalhava sozinho, era só eu e eu tinha que vender, correr atrás de cliente, fazer a parada acontecer. E aí, comprei a Por Estilo, eu já era muito bom de vendas, comecei a vender e fazer o os negócios acontecerem ali, e comprei ela pequenininha por R$ 4.000, na época era o dinheiro que eu havia juntado. E aí o que que rolou, turma? Eu comecei a vender, o faturamento começou a subir, só que aí eu cheguei num teto.
eu cheguei num teto. Então, eu parei, analisei, falei: "Porra, eu já tô conseguindo vender, já tô conseguindo ter um resultado legal, porém eu preciso expandir, eu preciso fazer o meu negócio ir além", né. E foi aí que veio o ponto de virada, mas um ponto chave na minha trajetória. E qual que foi o ponto? Eu comecei a estudar sobre marketing. E aí eu fui estudar sobre marketing, fui fazer faculdade. Inclusive a Larissa, na época ela era minha namorada, hoje minha esposa, me apoiou muito. E aí eu fui fazer faculdade de marketing, tá? Depois que eu já tinha começado a empreender, porque eu sabia que eu venderia para uma pessoa. Se a pessoa viesse na loja, eu atenderia ela, eu conseguiria vender para ela, eu conseguiria fazer o negócio acontecer. Só que eu precisaria fazer mais pessoas chegarem até mim, eu precisaria fazer mais pessoas conhecerem o meu produto, a minha loja e etcétera. E qual que foi o ponto? Eu comecei a estudar, comecei a buscar técnicas de marketing, aí eu comecei a entender sobre marketing digital. Possivelmente, posteriormente, na verdade, eu conheci ali o termo marketing digital e depois o tráfego pago. Certo? E aí eu comecei a estudar muito, velho. Comecei a estudar muito tráfego pago, marketing digital, como vender online, por aí vai. E aí eu abri o meu e-commerce, que foi mais um ponto de virada. E aí eu comecei a vender na internet, abrir o meu e-commerce, fazer as coisas caminharem, e aí foi a explosão de vendas realmente. Consegui validar um produto no e-commerce, coisa que é muito difícil acontecer. E aí eu comecei a vender através da internet. Depois, eu criei a metodologia de empilhamento de funis de tráfego pago. E essa metodologia me permitiu não vender somente no e-commerce, mas ter várias formas de vender o meu produto, certo? E aí, eu não sei se você sabe o que que é um funil de vendas, mas basicamente a nossa loja física é um funil. Vou deixar isso aqui de próximo tema de vídeo, o que é um funil de vendas, tá? Para te explicar no detalhe, desenhando e etc, tá? Mas, de antemão, o que que é um funil de vendas? É um caminho, tá? É basicamente um caminho que o cliente leva de ser um visitante até um comprador. Por exemplo, no e-commerce, o cliente ele tem que passar por um processo para comprar de você. Por exemplo, ele tem que entrar no seu Instagram, ver um anúncio, etc. Viu um anúncio, ele clicou, ele vai para a home do site ele vai para a página de produto, se ele gostar ele adiciona no carrinho, do carrinho ele vai para o checkout para preencher os dados de pagamento, preencher endereço, por aí vai. No pagamento ali ele pode no checkout ele pode clicar e comprar, ir para a página de compra, de obrigado, etc, ou ele pode abandonar o checkout por ali. Então sempre ele tem um caminho, ou ele pode continuar, ele pode sair, pode continuar, ele pode sair. Então, basicamente, isso é um funil. O e-commerce é um funil, sua loja física é um funil, a campanha de mensagens é um funil, onde você clica ali para o turbinar do seu Instagram, é mais um funil. Então, eu desenvolvi uma metodologia que eu compilo 6 funis de vendas que funcionaram para mim, e aí eu comecei a ensinar outras pessoas a fazer o mesmo, e começou a dar um resultado absurdo para todo mundo que a gente aplicava. Então, basicamente, a gente conseguiu ter um resultado legal não só na Puro Estilo, mas também em vários mentorados, em várias lojas. E esse foi o caminho para eu poder fazer esses 20 milhões de faturamento. Então, em resumo da história, eu comecei pequenininho, fui aprendendo, fui estudando, fui fazendo as coisas acontecerem, fui aumentando meu faturamento. E ao final eu comecei a ensinar outras pessoas, entende? Então você pode perceber que essa trajetória foi de muito aprendizado e muito aplicação. E eu acredito que a aplicação foi mais importante do que o estudo, porque muitas das vezes eu estudava, tá? E aplicava de uma forma diferente e dava certo. Entende, turma? Então esse é que é o ponto, estudar e aplicar, porque tem muita gente que eu vejo que compra uma mentoria minha e espera que eu vou na loja dele, que as vendas caia do céu, que enfim, que eu venda para ele. Irmão, a verdade é que se você comprar a mentoria minha, mentoria de fulano, do Beltrano, se comprar a mentoria do Papa, se você não fazer a parada acontecer, irmão,
Nada vai fazer você ter resultado, nada vai fazer você ter resultado. Então, irmão, você tem que colocar na sua cabeça que você tem que estudar, mas também você tem que aplicar, certo? Então, foi isso que eu fiz. Eu apliquei tudo aquilo que eu havia aprendido. Certo? Eu vejo que muita gente começa a fazer faculdade, começa a buscar conhecimento, mas não corre para a prática, não corre para poder fazer o negócio acontecer. E eu fui totalmente diferente da manada, da maioria. E eu aprendia e colocava o negócio em prática no outro dia, mano, no outro dia. Então, o resumo dessa história é: comece pequeno, seja ambicioso, sonhe grande, tá? E busque as ferramentas certas para você conseguir ter um resultado. E principalmente busque mentores na sua área, certo? Então, para te ajudar, se você for um lojista, tem dificuldade com a sua loja, está com dificuldade de fazer o marketing, está com dificuldade de fazer o tráfego pago da sua loja, eu vou abrir uma vaga exclusiva para você, irmão. Vou deixar um link de aplicação. Você vai preencher um formulário e eu vou te dar de presente uma sessão de diagnóstico diretamente comigo ou com um especialista do meu time. Você vai preencher esse formulário, separar um horário na minha agenda, preencher os dados certinho, você vai reservar esse horário na minha agenda que eu vou te dar de presente 1 hora de sessão de diagnóstico para que você de fato consiga acelerar as suas vendas e eu te ensino a metodologia de empilhamento de funis, que foi realmente o grande divisor de águas para me fazer esses 20 milhões de reais de faturamento. Fechou? Tamo junto. Bora pra cima. Não deixe de se inscrever no canal e deixar o like também, para que assim o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas e entenda que esse é um vídeo importante para lojistas como você, irmão.